Na aula de hoje, nós vamos discutir o aprendizado não supervisionado. Até então, nós trabalhamos na categoria de aprendizado supervisionado, aprendendo a implementar tarefas como classificação e regressão. Hoje, a gente vai discutir um pouco mais sobre essa categoria que é muito utilizada de algoritmos, que é o algoritmo não supervisionado. Nesses algoritmos é interessante que a gente faça uma distinção entre o que a gente estava trabalhando do aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Bem, o aprendizado supervisionado, a gente entende que a gente precisa de um supervisor humano, né? Então, no caso, se metaforicamente comparássemos, é como se eu tivesse a necessidade de um aluno que fosse o algoritmo e eu tivesse o professor para orientá-lo, para ensinar o caminho. E o não supervisionado seria se o aluno fosse um autodidata, aprendesse sozinho aquele determinado conteúdo. Bem, a maioria dos algoritmos que a gente trabalha com machine learning, não dos algoritmos, mas dos trabalhos atuais, eles são baseados no aprendizado supervisionado. Então você vê muito trabalho de classificação, de regressão. Só que boa parte dos dados que você encontra aí nessas bases, como Kaggle, Lucy, base dos dados.org, a gente tem muitos dados que não possuem rótulos. Então a gente tem características, mas a gente não tem os rótulos, né? A gente não tem como trabalhar, por exemplo, com questões de classificação. Então vamos imaginar um seguinte exemplo, o exemplo de uma linha de produção, né? Então, se a gente quisesse criar um sistema para identificar itens que estão sendo produzidos em escala e que são itens que estão com defeito, a gente podia criar um sistema para tirar fotos automáticas, né? Usando um webcam, por exemplo, para todos os itens que passassem naquela linha de produção. Isso não seria uma forma difícil de se criar. Até com a própria linguagem Python, com bibliotecas como o OpenCV, a gente conseguiria fazer isso e alguns sensores bem tranquilamente. E a gente em pouco tempo ia conseguir um grande conjunto de dados. Porém, esses dados eles não iam possuir rótulos. Iam ser só fotos, mas não iam ter fotos que identificassem se aquele item é um item correto ou é um item defeituoso. Aí a gente poderia pensar em algumas soluções. Então, se eu quisesse criar um classificador binário, né, para rotular, essa é uma peça, um item normal, esse é um item defeituoso. Eu poderia fazer de duas formas. A primeira forma era usar especialistas. Então, o pessoal que trabalha nessa linha de produção poderia ficar analisando peça por peça e tentando identificar como a gente poderia construir esse tipo de conteúdo, né? Só que isso daí pode até funcionar, mas seria mais lento o processo, né? E também poderia ter um outro problema que em um determinado tempo a gente poderia mudar essa linha de produtos e aí ia ter que começar do zero o uso desse especialista, fora a questão de contratação de especialistas para isso. Uma outra abordagem seria essa que nós estamos tratando, que é utilizar um algoritmo não supervisionado para rotular os dados. Algumas tarefas do aprendizado supervisionado são mais comuns, né? Então a gente tem, por exemplo, a clusterização. A clusterização, ela busca agrupar instâncias semelhantes em clusters, como se fossem grupos, né? Então é muito utilizado em segmentação de clientes, quando você quer identificar clientes com perfis similares, né? Sistemas de recomendação, quem comprou um produto X também geralmente comprou um produto Y para poder recomendar esse produto. Segmentação de imagens, aprendizado semi-supervisionado, redução de dimensionalidade são exemplos da categoria clusterização. E nós temos também um outro exemplo que é a detecção de anomalias. O objetivo desse tipo de tarefa é aprender com os dados normais e usá-los para detectar instâncias anormais, né? Então, produtos com defeitos, como a gente estava ficando, tendências de uma série temporal, compras que não tem o perfil daquele cliente num cartão de crédito. Tá? A clusterização, a gente pode imaginar também um cenário metafórico, né? Onde eu estou
você pode estar fazendo uma caminhada e pode se deparar com uma planta, uma flor que você nunca encontrou antes. Você vai olhando mais ao redor do ambiente que está ali e você vai perceber outras plantas. E essas plantas, elas são idênticas àquela primeira que você viu, mas elas não são tão parecidas para que você não consiga perceber diferenças, mesmo considerando que ela pode ser da mesma espécie. Talvez, dependendo do tipo de necessidade, precise de um botânico para dizer de qual espécie é cada uma daquelas. Mas não é necessário isso para identificar grupos de objetos com aparência semelhante. Nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, uma base bem conhecida nos algoritmos de machine learning, que é a base do íris. A gente tem aqui, por exemplo, 3 classes da mesma flor, de espécies aqui, da íris setosa, íris versicolor e íris virginica, onde elas são bastante similares, porém são diferentes por algumas características do tamanho de pétala, sépala, tá? Que podem ser distinguidas. A clusterização, então, ela é a tarefa de identificar instâncias semelhantes e atribuí-las a clusters ou a grupos que têm instâncias semelhantes entre si. Assim como na classificação, cada instância ela vai ser atribuída a um grupo. Lá na classificação a gente atribui a um rótulo, né? Só que nesse caso, diferente da classificação, a clusterização ela é uma tarefa considerada não supervisionada. Dentro desse contexto de aprendizagem não supervisionada, a gente tem o caminhos, né? Então, se você observar o conjunto de dados apresentado nesse gráfico, você vai ver claramente 5 conjuntos de instâncias muito bem divididas, né? Elas estão agrupadas com características bem divididas. O Caminhos, ele é um algoritmo academicamente muito utilizado, né? Porque ele é um algoritmo simples para clusterizar esse tipo de conjunto de dados, com muita rapidez e uma eficiência usando poucas iterações para isso. E a implementação desse algoritmo também não é uma coisa muito complexa. Claro que nós estamos sempre utilizando o background do sklearn, né? Nós temos uma biblioteca bem robusta que já implementa alguns algoritmos que a gente não precisa fazer totalmente manual. Mas o algoritmo do Caminhos ele é bem simples. Inicialmente especifica-se um número K de clusters, né? Você especifica quantos clusters você vai ter, né? Então, num exemplo aqui, eu posso iniciar que K, que é o número de clusters, vai ser igual a 3. Então, eu vou ter 3 clusters. E inicializa-se em seguida, de maneira aleatória, os centroides desse cluster, né? O centro desse cluster. Então, é feito uma inicialização aleatória, eu tenho um conjunto de dados, é feita uma inicialização aleatória desses centroides. Depois é feito iterações. Então, primeiro, vai associando cada ponto ao seu centroide mais próximo, né? E ele vai computando, criando, né, calculando um novo centroide com base nesses pontos que estão mais próximos, né? Então ele vai fazendo essa iteração, a cada interação o centroide vai mudando de posição e os dados vão se ajustando melhor com o passar do tempo. E esse processamento é feito até que os centroides não mudem mais de posição, tá? E aí a gente tem que analisar a qualidade desse tipo de atribuição de cluster, né? E ela geralmente é determinada pelo cálculo da soma do erro quadrado, SSE, após esses centroides convergirem, né? Então, como essa medida é uma medida de erro, assim como lá nos processos, nas tarefas de regressão, o objetivo é tentar minimizar esse valor. Então, quanto menor o valor desse erro, melhor essa clusterização. Então essa figura ao lado, ela mostra a atualização desses erros em 2 abordagens diferentes nas suas 5 primeiras iterações. Então a gente vai vendo os centroides mudando a cada interação que vai acontecendo, o erro vai diminuindo com o passar do tempo e, consequentemente, o centroide também vai se reposicionando.
O algoritmo do Caminhos, ele geralmente é utilizado em algumas aplicações, como agrupamento de documentos. Então, ele vai dividindo documentos que são relacionados com políticas, com regulamentos, com especificações técnicas, segmentação de mercado. Então, quando eu quero rotular tipos de clientes, por exemplo, perfis de clientes que eu quero atingir com determinadas estratégias, detecção de fraude, como, por exemplo, fraudes em cartões de crédito, e identificação de focos de crime, por exemplo, áreas onde são em termos de segurança pública, são mais difíceis mais fáceis, quer dizer, de acontecerem problemas, né? E aí a gente vai tentar implementar agora o Colab, o Caminhos, né? Utilizando o nosso Colab. O que nós vamos fazer agora é utilizar algumas bibliotecas. Nós vamos fazer a implementação utilizando um dataset, a geração de um dataset sintético, ou seja, inicialmente nós não vamos usar nenhuma base de dados, a gente vai gerar uma base de pontos aí e vamos usar o Caminhos. Vamos usar também o Pandas para a gente visualizar algumas coisas aí, tá bom? Então, agora a gente abrindo o nosso Colab, nós vamos fazer as importações das bibliotecas que são necessárias para a gente utilizar, tá? Então nós vamos fazer aqui o uso do dataset, a geração de um dataset sintético, né? Então nós vamos usar o sklearn, também oferece para a gente esse tipo de ferramenta. Então nós temos alguns datasets aqui e nós vamos importar o make blobs. Essa função make blobs, ela é muito utilizada para a gente criar dados sintéticos para clusterização. Eu vou importar também do sklearn o Caminhos, que é o algoritmo que nós vamos implementar. Tá? E vou importar o Pandas também para a gente apresentar alguns detalhes sobre os nossos dados. Ok. Então, vou importar aqui esse tipo de dados, aqui, essas bibliotecas que a gente precisa. Então, nós vamos criar primeiro. Nós vamos chamar essa biblioteca make blobs para poder criar o nosso dataset, para a gente poder trabalhar com a técnica de clusterização. Tá? Então, eu vou criar uma variável chamada dataset e vou chamar a variável classes. Por quê? Esse make blob, ele vai retornar para mim duas variáveis. O dataset, que são os meus atributos previsores, e as minhas classes, que são os meus rótulos. Né? Então, eu vou chamar aqui a função make blobs e vou passar alguns parâmetros. Né? O nSamples, ele é o número de amostras que eu quero gerar. Então, eu vou usar uma base que tem 200 registros e eu tenho outras que é a nFeatures, que são o número a quantidade de atributos previsores que eu tenho. Né? Nesse caso, eu vou dizer que tenho 2 atributos previsores. E eu vou dizer para ele, olha, eu quero criar com 4 clusters, com 4 centros aí. Né? E passo também, interessante, para a questão de alguns estudos, que eu tenha um número de desvio padrão. Quanto esses dados se distanciam da média ali, né? E aí a gente vai colocar também um random state, que a gente já tem utilizado também nas outras tarefas, para sempre gerar o mesmo conjunto de dados, tá? Então vou gerar esses datasets, então eu retornei esses 2 valores aqui. Então se eu colocar essa variável dataset, ela vai exibir para mim um par de valores, porque eu estou usando 2 características, né? Então até melhor, por isso que eu coloquei o Pandas aqui. Eu vou visualizar em formato de um data frame, então eu vou criar aqui uma variável data frame do Pandas e vou passar esse dataset aqui como o meu parâmetro para a criação desse data frame.
E eu vou colocar aqui também o nome das colunas. Como são duas, eu vou botar variável 1, variável 2, né? Então, basta eu passar uma lista aqui com o nome dessas variáveis. Eu vou botar var1 e var2. Beleza. Então, vou criar esse data frame. Para a gente não poluir tanto a tela, vou visualizar o que a gente já está acostumado a usar, os 5 primeiros registros, né? Então, eu vou chamar aqui o meu head do data frame e visualizar aqui os meus 5 primeiros registros. Aqui eu consigo ver os 5 primeiros registros, né, que estão dentro do dataset que foi gerado, né, esse par de valores. E eu consigo ver as classes também que estão sendo geradas por esses valores. Então, como eu quero só os 5 primeiros, eu vou pegar a variável classes que eu gerei aqui e vou exibir apenas os 5 primeiros valores. Então, ele gerou como eu pedi aqui inicialmente 4 centros, né? Então ele vai me gerar clusters, 4 clusters diferentes, começando com o índice 0. Então, por exemplo, esse primeiro par de valores está associado ao cluster 1, esse segundo par de valores ao cluster 2, o terceiro ao cluster 0, o quarto ao cluster 3 e o quinto par de valor está associado ao cluster 1 também. Então a gente tem aqui um conjunto de visualização de como esses dados estão distribuídos dentro, dados sintéticos, né, que nós geramos aí. Beleza. Agora eu posso visualizar esse cara também. Então a gente pode usar o matplotlib, né, que a gente também já tá utilizando nas nossas outras tarefas. Na verdade, matplotlib .pyplot, vou chamar aqui de PLT, ok? E aí eu vou chamar, como é um gráfico, como são pontos que eu estou gerando, eu vou chamar um gráfico, o scatter, né? Então, plt.scatter. Vou dizer para ele que os meus dados é o que está dentro do meu data frame, né? Poderia, se eu não tivesse criado aqui um data frame, eu poderia acessar diretamente sendo o dataset aqui dentro, não tem nenhum problema. Vou dizer para ele quem que é o X e quem que é o Y. O X, como eu já estou trabalhando com o data frame aqui, o X vai ser o meu var1. Lembra que eu criei aqui as minhas duas colunas, var1 e var2? O X vai ser var1 e o Y vai ser var2. Beleza. E depois eu vou só plotar esse meu gráfico de pontos aqui, para a gente visualizar essa distribuição. Beleza, olha só como a gente viu o conjunto. Então tem 200 dados, né? Porque eu gerei os 200 pontos aqui em duas características. Aqui está a característica var1, aqui no eixo y está a característica var2. E aí a gente tem os 4 clusters, ainda não está clusterizado, eu só pedi para criar com 400, mas eu tenho aqui a distribuição dos meus dados, tá? Então, eu consigo visualizar 4 agrupamentos diferentes dos meus dados. Já com os olhos eu consigo ver isso daí. Próxima coisa que eu vou fazer agora já que eu estou importando aqui o meu caminhos, eu criar o meu modelo, tá? Então, eu vou criar o meu modelo caminhos. Pode ser model, pode ser caminhos, né? Eu vou criar aqui como caminhos mesmo, né? O nome da variável, do meu objeto, né? E aí eu vou instanciar lá da minha classe caminhos que eu coloquei lá em cima, tá? Que eu importei. Aí eu vou criar algumas coisas, tipo alguns parâmetros. O parâmetro init, eu posso colocar ele como random, porque ele vai inicializar, lembra que no algoritmo que eu falei lá atrás do caminhos, ele inicializa os centroides de maneira aleatória, né? Depois eu passo o número de cluster, n clusters. Aqui eu já sei que são 4, ó. Então eu já vou colocar esse valor aqui porque eu sei, são 4 valores. O número de inicialização é quantas vezes ele vai inicializar o algoritmo, né? E aí a gente vai colocar o ninit igual a 10. Eu até esqueci de mostrar para vocês a questão dos parâmetros, né? Porque eu estou colocando parâmetros do modelo, mas eu esqueci de mostrá-los aqui, tá?
Então, vou voltar aqui um pouco para vocês visualizarem como é que estão os parâmetros desse modelo. Então, eu criei aqui os meus blobs, né? Tá? Só um minutinho. Criei aqui meu data frame, tá? Eu visualizei meus dados, plotei. Aqui, ó. Dentro do meu contexto de criação do modelo do Caminhos, eu tenho alguns parâmetros que eu passo, né? O init, por exemplo, ele vai controlar a técnica de inicialização dos centroides. Então, estou dizendo para gerar de maneira randômica, né? De maneira aleatória. O nclusters indica a quantidade de cluster que vai ser criada. Eu estou dizendo aqui 4 porque eu já sei que são 4, que eu mandei criar uma base sintética com 4 centroides, né? 4 centros. O init, ele é o número de inicializações aleatórias que vão sendo geradas a cada interação. O valor padrão é 10, então se eu for colocar 10 pode ser opcional. O número máximo de interações é o número de máximo que a gente vai treinar esse modelo para cada 10 vezes aleatórias aí que vão sendo geradas. E o random state, como todo mundo já sabe, a gente utiliza esse carinha para poder criar a nossa sempre reproduzir o nosso novo experimento em um outro momento, tá? Aí, bem, vou continuar criando a minha base de dados aí o meu modelo, na verdade, do Caminhos que a gente está pretendendo implementar com base nessa base de dados que a gente criou. Então, o número de inicialização, o max iter, que é quantas iterações eu vou ter para treinar esse meu modelo, e o random state, vou botar aqui um valor para ele sempre se repetir, tá? Então, eu vou criar aqui esse meu modelo. Criei, beleza. O próximo passo que a gente tem que fazer dentro do contexto da minha implementação é, depois que eu criar este modelo, eu vou treinar esse modelo. E a gente também já está acostumado, a gente geralmente utiliza o método fit, né? Então eu vou criar esse data frame que eu peguei aqui e vou treiná-lo dentro do meu modelo do Caminhos. Então eu vou pegar aqui Caminhos.fit e vou passar o meu data frame. E ele vai fazer esse teste aí. Então olha só, ele foi inicializado, aqui ele só reportou as configurações, né? Então ele foi inicializado com esses valores aí, com essa questão de número de clusters e sempre a gente botou o random state para sempre repetir os mesmos valores. Beleza. Aí com isso, lembra que eu consigo acessar algumas informações importantes dentro desse meu modelo, que é, por exemplo, como é que eu entendo para avaliar esse modelo? Bem, eu treinei esse modelo, mas e aí, tá bom ou ruim? Como é que ele sabe? Como é que o algoritmo sabe qual que é a melhor solução? Bem, ele vai utilizar uma métrica de desempenho. Essa métrica ele chama de inércia do modelo, que vai ser a distância quadrada média entre cada instância e o centroide mais próximo. Então ele vai tentar ficar associando, procurando dos 4 centroides que foram gerados, porque eu defini 4 clusters que vão ser criados, eles vão pegar a amostra e vai calcular a distância de cada amostra para cada centroide, né? E aí o algoritmo vai gerar essa inércia do modelo. Então, o modelo que o algoritmo vai manter, depois das 300 iterações, vai ser o que tiver menor inércia. E aí a gente consegue calcular o valor da inércia chamando essa variável privada aqui, depois que a gente executa o nosso modelo, tá? Então, basta eu chamar no meu Colab aqui o Caminhos, ponto inércia, underline, e aqui ele vai exibir para mim o valor da inércia. Então, assim, como a gente viu na mesma questão lá da tabela de regressão, o objetivo da gente trabalhando com Caminhos
é sempre tentar minimizar esse erro aqui. Então ele está dando 94, a gente vai ver se isso é bom ou se isso é ruim. Beleza, eu consigo acessar também com caminhos, eu consigo acessar a parte dos centroides, né? Então, chamando também o meu modelo aqui, eu consigo chamar o cluster centers, que são os meus centroides. Então, eu mandei gerar 4 centroides, né? Então ele está ou 4 clusters, então ele vai me gerar o par de valores de coordenadas dos meus centroides, onde estão localizados esses centroides. E eu consigo ver também, se eu chamar aqui caminhos.iter, eu consigo ver quantas iterações ele levou. Opa, digitei errado aqui. Caminhos.iter. Tá, desculpa, é niter. Aqui, ele vai tentar, como eu expliquei, ele vai tentar reduzir o menor valor do erro que ele encontra, né, nas iterações. Então, ele levou 6 iterações para encontrar esse menor erro, né? Então, apesar de a gente ter dado 300, ele usou apenas 6 para encontrar esse menor erro aqui, tá? A gente consegue agora entender, né? Se eu vou voltar um pouco para os slides, para vocês verem uma coisa. A gente viu a inércia, o número de clusters e o número de iterações que ele levou para o modelo convergir, né? E eu consigo agora também visualizar as previsões. Então, eu consigo acessar uma variável chamada labels e consigo ver quais foram as previsões que foram feitas para as minhas instâncias, né? Então, eu posso vir aqui chamar caminhos.labels e executar isso daqui. E aí ele vai me mostrar todas as associações que ele fez de cada valor para um cluster específico. Nós temos 4 clusters, 0, 1, 2 e 3. Tá? Eu posso, para tentar reduzir, eu posso dizer, olha, eu quero ver apenas as 5 primeiras, né? Os 5 primeiros rótulos que ele previu. Então, para os 5 primeiros rótulos, ele previu que eles trabalham, os 5 primeiros dados estariam nesses clusters aqui. Lembra que lá em cima a gente gerou o classes, né? Então, no classes, a gente os valores reais dos rótulos, né? Então, aqui é a nossa previsão e aqui tem os valores dos rótulos. Então, basta eu criar caminhos ou acessar classes, desculpa, e pegar os 5 primeiros também. Então, quando eu faço esse tipo aqui de associação, eu estou dizendo, ó, aqui ele rotulou como do cluster 0, mas na real era do cluster 1. Ele acertou o cluster aqui do segundo, errou o cluster do terceiro, acertou o cluster do quarto, errou o cluster do quinto. Tá? Então, a gente conseguiu ver uma ilustração aí bem melhor. E aí eu consigo fazer também o seguinte, eu consigo ver quantas associações ele fez por cluster, né? Então eu consigo tirar uma amostra, eu posso usar a classe counter, que está dentro de collections, né? Dentro desse módulo collections, eu consigo agrupar, né? Como foi que ele associou? Tinha 200 instâncias. Então, essas 200 instâncias, ele alocou em quais clusters? E como foi a quantidade de distribuição? Como foi a distribuição desses clusters aí? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou importar, né, desse módulo collections. Vamos ver aqui se o Colab reconhece. E eu vou importar o counter. Aqui o counter e pronto. Aí eu vou só chamar aqui, ó, counter, e vou passar para ele os meus labels que foram gerados, né? Então basta eu passar aqui caminhos.labels. E aí quando eu gerar, ó, ele pegou 50 amostras e associou essas 50 amostras ao cluster 0. Outras 50
ele associou ao cluster 1, outras 50 ele associou ao cluster 2 e outras 50 ele associou ao cluster 3. Mas seria interessante, a gente viu aqui em cima, né? Quando a gente plotou, a gente viu aqui em cima a distribuição dessas amostras quando estavam lá dentro, né? Mas eu não sei aqui nesse primeiro gráfico onde é que eu estou associando cada uma das minhas amostras. Aí eu posso usar, por exemplo, o Seaborn tem uma variação bem interessante para ele colorir de maneira diferente, né? Então eu já estou trabalhando com Matplot, eu vou usar o Seaborn para isso, né? Então eu vou importar o Seaborn, que é outro também que a gente utiliza muito para essa parte de plotagem de dados, e ele tem um carinha chamado Scatterplot, como se fosse o scatter lá do Matplotlib. Como dado para ele de entrada, eu vou passar os meus dados do data frame, né? Aí eu vou mandar rotular o meu x como var1, o meu y como var2. Opa, errei aqui a colocação das aspas, o var2, e essa variável aqui, rio, que ela me dá a questão do rótulo, ela vai colorir os dados dependendo de um determinado valor categórico ou numérico. Se eu passar aqui, por exemplo, o camins.labels, ele vai pegar os labels diferentes, cada label que ele tá, o 0, 1, o 2 e o 3, e vai dar uma cor diferente para eles, tá? E aí eu vou botar aqui o meu plt.show para ele exibir o meu scatterplot. Deu um errinho aqui. Não está reconhecendo aqui esse var1 para o x. Deixa eu ver aqui se... porque eu botei em minúsculo, né? Deve ter sido isso. Deixa eu ver aqui. E lá no meu data frame eu coloquei ele em maiúsculo. Foi isso. Agora, olha só como vocês podem observar. Eu tenho aqui na legenda 4 clusters. O 0 é esse bem clarinho. Então, ó, todo mundo que está aqui foi associado ao cluster 0. Esse aqui meio que lilás ao cluster 1. O mais roxinho o cluster 2 e aqui o cluster 3. Então eu consigo ter uma visualização um pouco diferente, né, do que eu estava fazendo anteriormente. Aí é o seguinte, galera. A gente também tem que ver uma outra coisa, porque, beleza, eu fiz lá a questão do número de clusters e tal. Mas o seguinte, como é que eu sei? Porque eu visualizei, então, quando eu olhei para os meus dados, eu vi eles bem distribuídos em 4 blocos diferentes, né? Então, eu já disse, olha, eu vou criar um modelo com 4 clusters. Mas nem sempre eu sei isso, né? Então, como é que eu sei qual o número apropriado de cluster que eu vou pedir para o meu algoritmo gerar? Então, eu tenho geralmente 2 métodos para avaliar isso. Tem o método EBOL, né? E o coeficiente de silhuete. Tá? Esses caras, geralmente eles não são mutuamente exclusivos, eles são técnicas até complementares. Tá? Então, nesse cara, a gente vai implementar da seguinte forma. No método EBOL, eu vou criar um dicionário, né, um dict aqui na linguagem Python de parâmetros, onde eu vou passar uma chave e um valor, né? Então eu vou criar um chamado parameters e eu vou criar mais ou menos os mesmos parâmetros que eu passei lá no meu modelo, os mesmos na verdade, né? E depois eu vou criar uma lista com os valores de inércia, porque o EBOL vai fazer o seguinte, ele vai calcular a média do valor da inércia. Então quanto menor o valor da inércia, a gente viu que é o melhor modelo possível. E aí, é isso que o Caminhos vai fazer. Depois eu vou iterar, vou dizer para ele testar. Olha, teste se eu der um cluster ou até 10 clusters. Vê qual é o menor, pega todos os erros que ele encontrar. Então ele vai criando modelos com cluster 1, 2 até 10. Né? Lembra que a gente não usa aqui o upper bound.
e desempacota esses parâmetros aqui dentro. Então eu vou criar um modelo que vai ter a inicialização randômica, número init 10 e tal, os mesmos parâmetros. Eu vou treinar esse modelo e depois eu vou acessar o valor da inércia e vou adicionando essa lista. Então eu vou ter 10 valores de inércia e ele vai calcular isso para mim. Então a gente vai voltar para o nosso Colab, tá? Vou criar aqui mais algumas células de código para a gente trabalhar. E aí eu vou criar aquele meu dicionário parameters. Tá? O dicionário ele é com chaves que a gente utiliza e a gente vai passar chave e valor, né? Então, vou colocar aqui o meu init. O meu init vai ser random. O outro valor que eu também vou passar é o número de inicializações, que aí eu vou passar 10. Depois, o número máximo de iterações, que eu vou passar os mesmos 300. E o meu random state para eu também poder reproduzir esse experimento posteriormente com os mesmos resultados. Tá? Pronto. Depois, aí eu vou criar o meu laço lá, o meu loop, para que eu consiga acessar os valores das inércias dessas 10 iterações, né? Então, eu vou criar inércia, isso aqui pode ser qualquer nome que você quiser, tá? Uma lista vazia, e eu vou mandar ele iterar, né? Vou dizer para ele acessar cada K dentro de um intervalo que eu quero gerar aquele teste usando de um cluster até 10 clusters, né? E aí eu vou criar o meu modelo. Então, o meu caminhos, novo modelo aqui dentro do contexto dessa iteração, vai ser dessa mesma classe aqui, caminhos. E eu vou passar para ele os seguintes parâmetros. O número de clusters que eu não botei lá nesse dicionário vai ser K. Então a primeira iteração vai ser o número de clusters vai ser 1, depois vai ser 2 até chegar em 10. E depois eu mando ele desempacotar os meus parâmetros. Tá? Beleza. Aí, em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar treinar. Então eu vou pegar esse meu modelo caminhos e vou treinar dentro do contexto do meu data frame, né? Estou utilizando com os meus dados reais aqui. Depois, eu vou pegar e adicionar depois que ele treinar, ele vai pegar cada valor de inércia e jogar dentro dessa lista. Então, é uma adição normal, né? Para a gente adicionar, a gente aprendeu lá no início da disciplina, para a gente adicionar valores a uma lista, a gente utiliza o método append, né? E aí eu vou pegar os meus valores de inércia, né? Então, caminhos.inércia, a gente utiliza aquela variável lá para acessar. Beleza. Então, eu vou executar esse carinha aqui. Pronto. O próximo passo que eu vou fazer é plotar, né? Ebol é um cotovelo, né? Então, a gente vai ver um ponto de inflexão dentro desse modelo, tá? Se a gente der uma olhadinha, a gente vai notar o seguinte. Quando eu tentar plotar, ele vai gerar uma curva, que geralmente ele contém o que a gente chama de um ponto de inflexão. Por isso que dá nome ao modelo chamado cotovelo, né? Então, se a gente analisar, eu tenho valores de inércia que com o número de cluster que a gente vai tendo, ele vai diminuindo. Então, com o cluster apenas um erro lá em cima, com 2 ele cai bastante, com 3 ele cai. Mas a maior divisão, que é um ponto de inflexão, é aqui no tamanho 4. Então ele está encontrando aqui o melhor valor para cluster, que seria o valor 4. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai plotar esse cara. Então a gente já gerou a lista de inércias aqui e nós vamos plotar dentro do nosso matplotlib. Então eu vou chamar plt.plot e vou passar para ele o mesmo intervalo que eu usei aqui. Eu vou passar range 11
e vou passar para ele o valor que está nessa lista de inércia. Beleza. Aí eu vou dar um x-label, um valor dos meus labels, né? Vou botar aqui primeiro pt.xticks para ele colocar os valores aqui que são gerados os valores de 1 a 10, né, para o meu eixo x. Eu vou botar esse mesmo range aqui, ó. Coloquei aqui um E a mais. Depois eu vou gerar o meu y-label. Que vai ser os valores da minha inércia. O x-label também, que vai ser o número de clusters. Só o rótulozinho para a gente colocar lá. E eu vou mandar exibir esse gráfico. Pronto. Então, como vocês podem observar, o gráfico, eu tenho valores de inércia, né? Então eu mandei ele testar de 1 até 10 clusters, qual que era o melhor valor de clusters que eu utilizaria, qual que tinha o menor valor de inércia. Então ele considera que a mudança é muito pouco. Observe que o ponto de inflexão é interessante, porque do 4 eu usar 10 ou 4 clusters, a mudança é muito pequena. Então ele considera que aqui é o melhor valor para esse cara, tá? Só que aí, beleza, eu vou fazendo isso de uma maneira bem interessante. Uma coisa que pode acontecer também dentro do contexto dessa busca é que você não consiga ficar bem claro. Esse gráfico pode ser que não seja tão claro para você conseguir visualizar a parte de qual é o ponto de inflexão. E essa classe que a gente pode utilizar aqui, que need, ele vai vai gerar para a gente uma possibilidade de eu encontrar um número de clusters de maneira automática, sem eu necessariamente conseguir visualizar lá, tá? Então a gente vai fazer isso lá no nosso Colab. Tá? Dentro desse Colab, se não tiver instalado, pessoal, esse pacote Knid, basta você dar um pip install dentro do seu Colab e colocar Knid. Tá? Muitas vezes, como não é uma biblioteca padrão, né, às vezes ele não está instalado. Tá? Então, ó, tá buscando lá, tá fazendo o download e ele já instalou automaticamente. Lembra que esse ponto de exclamação aqui é extremamente necessário para que funcione dentro do ambiente do Colab. O pip, ele é um gerenciador de pacotes do próprio Python. Tá? Beleza. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou importar essa classe Knid. Então, eu vou from Knid e eu vou importar o meu Knid locator, né? Ele vai localizar para mim o melhor ponto de inflexão para a gente lá. E aí eu vou criar uma variável chamada knumber, que vai ser um objeto, na verdade, desse Knid locator, e vou passar para ele alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro é aquele mesmo intervalo. Eu quero testar se eu usar de 1 até 10 clusters. Então eu vou passar a mesma coisa. Eu vou passar o meu range. Aí esse valor que você que decide. Eu quero testar até 100. Você que sabe. Vou testar até 11, mais ou menos por já conhecer esses dados. Vou passar o valor da minha inércia, porque por mais que você não tenha plotado, você vai ter que calcular o valor médio da inércia. Então tá aqui na lista, porque esse método vai precisar. Vou passar aqui o valor da inércia, que a gente calculou uma lista com os 10, né, valores de inércia. Vou dizer, eu vou passar esse parâmetro aqui, curve, como convex, para ele ter o mesmo formato dessa curva ebol aqui e o parâmetro direction. Quando eu estou utilizando o melhor ebol, lembrando que esse Knid, ele não é usado só para esse tipo de problema, né? Então, para a gente quer uma curva
que seja decrescente, né? Ou seja, eu vou desenhar ela desse mesmo jeito. Ela é convexa e de maneira decrescente. Depois que eu criar esse objeto com esses valores de inércia e essa distribuição de 1 até 10 cluster, eu posso pegar o canumber.elball, tá? E ele vai acessar para mim o melhor valor. Então eu jogo aqui, ó, ele encontrou 4. Então por mais que você tenha gerado aqui esse gráfico e não conseguiu, talvez não ficou tão claro, esse fica claro, mas em alguns gráficos, dependendo da base de dados que utilizar, não ficar claro, você pode usar essa classe aqui para localizar. E até se você chamar aqui o canumber.plot, cadê? Isso. Se eu chamar esse método aqui, ele ainda gera para mim o gráfico aqui que ele encontrou, localizando justamente o melhor valor, né, que eu vou utilizar para esse carinha aqui. Beleza, bem interessante, né, o formato que eu vou utilizar desses caras. Aí a gente tem que ver o seguinte, a gente trabalhou com esse ponto de inflexão EBOL, mas eu tenho uma outra métrica, que é o coeficiente de silhueta. O coeficiente de silhueta, ele vai medir o quão bom um ponto vai se encaixar de um cluster, né? E aí ele vai quantificar o quão bom esse ponto se encaixa com base em 2 fatores. Quão próximo o ponto de dados está de outros pontos do cluster e a que distância ele está de outros clusters em relação a outros clusters. E aí esse valor do coeficiente de silhueta, ele varia de -1 até 1, né? E aí a gente tem algumas interpretações. Se o coeficiente de silhueta ele estiver próximo de 1, isso vai indicar que a instância está dentro do seu próprio cluster e distante de outros. Se o coeficiente estiver próximo a 0, ele vai indicar que ele está próximo a uma fronteira. Então, esse ponto específico pode estar próximo de 2 clusters e ainda não está claro a qual ele pertence. E o coeficiente estiver próximo a -1, significa que a instância pode ser atribuída ao cluster errado. Então, foi atribuído pelo algoritmo a um cluster incorreto, né? Beleza. Aí, como é que a gente faz para criar? A gente vai importar essa função silhouette score, vai criar uma lista de silhuetas. Nesse caso, a gente não pode começar o intervalo considerando 1. Ele sempre considera comparando 2 clusters. Então, a gente vai fazer de 2 até 10, vai mandar treinar esse cara e vai pegar o score, né? Qual que é o valor da silhueta médio, baseado nos dados que você deu e nos rótulos que o modelo criou. E a gente vai adicionar para essa lista. Para posteriormente, a gente também fazer a plotagem desse coeficiente. Então a gente vai voltar para o nosso Colab aqui, tá? E vamos criar, mexer nesse carinha aqui, adicionar aqui uma outra célula de código e a gente vai criar o nosso coeficiente de silhueta, tá? Eu vou importar dentro de métricas, eu vou importar o meu silhouette, colocar aqui as iniciais para ele buscar, sim, silhouette scores, beleza. Eu vou criar uma lista, tá? Vou criar uma lista vazia, assim como eu fiz lá com a inércia, e vou mandar ele iterar. Então, vou pegar K dentro de um range, que vai ser de 2 até 11. Se você colocar aqui para ele iniciar em 1, ele já vai dar um erro aqui, tá? Não vai conseguir. E aí eu vou criar o meu modelo. Do mesmo jeito que eu criei lá na inércia. Vou criar o meu modelo, caminhos, também dessa classe caminhos. Vou passar o número de clusters vai ser igual a K, né? Então, para eu iterar até 10.
e vou desempacotar os parâmetros que eu criei lá em cima. Beleza. Depois que eu criar esse modelo, eu vou treinar. E eu vou treinar esse modelo em cima do meu data frame. Vou sair aqui essa janelinha aqui do meio, que às vezes atrapalha. Pronto, depois que eu treinei o meu modelo, agora eu vou pegar os valores da silhueta. Então eu vou criar uma variável aqui chamada score, que irá retornar o valor da silhueta, e aí eu vou pegar silhouette score, que é essa função aqui que eu importei, né? E vou passar para ele, ó, usando esse data frame e depois do meu treinamento, eu peguei esses meus labels. Qual o valor do score para essa configuração aqui, para cada uma das configurações? E aí depois ele pega a lista, que é a minha lista de valores de silhuetes, essa aqui, tá? E eu vou adicionar dentro dessa lista esses scores. Beleza. Vou adicionar esse carinha aqui. Aí agora eu vou plotar esse cara para também ficar visível, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse carinha aqui de cima. Só vou mudar o range. Né, tá. Vou mudar aqui o range, vai ser 2, 2. Aqui em Y vai ser agora o valor da silhueta. E aqui o número de cluster X, beleza. Beleza, não é mais inércia que eu estou trabalhando, né? Essa minha lista aqui. Tá? Às vezes quando a gente copia também dá esse tipo de problema. Pronto, executo. Olha só, quanto mais próximo que a gente viu, quanto mais próximo de 1 em média, melhor é a classificação, né? Porque aí é onde eu estou dizendo por garantia que provavelmente aquela instância está na classe certa, no cluster certo. Então você vê que o maior valor de silhueta é o 4. Então coincidiu essa métrica com a métrica da inércia que a gente estava medindo ainda há pouco, né? Dentro do contexto anterior. Então pronto, aí eu poderia treinar novamente o meu modelo, né? Dentro do que eu fiz, eu já treinei, só que o que ele fez? Quando eu fiz esses testes, estou usando o mesmo nome de variável, ele vai bagunçar o teu modelo. Então se você chamasse aqui, por exemplo, camins.cluster centers, né? Ele vai ter agora 10 centroides, porque eu mandei testar com o mesmo nome lá, né? Então, agora eu só vou mandar treinar aqui novamente. Vou criar de novo o modelo, né? Vou criar de novo o modelo para criar com 4, porque a gente chegou à conclusão que 4 é um número interessante para que ele trabalhe. Então, a gente conseguiu descobrir através do EBOL e do coeficiente de silhueta. Então, o número de clusters que a gente vai olhar é esse cara. Os outros valores, né? Eu vou botar só o random state, também igual a 0, mas o número de init, o max iterator também não tem nenhum problema. Eu posso já criar e mandar fitar, ou eu posso chamar logo aqui, ó. Já cria e já treina o modelo para mim, tá? Para a gente só acelerar um pouco aqui para o vídeo também não ficar extenso demais. Então a gente criou. E aí eu posso acessar de novo agora os meus cluster centers. Pronto. Agora é para eu ter 4, né? Beleza, ele encontrou os 4. E aí, para finalizar, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma visualização para a gente... A gente fez lá em cima mais interessantezinha com o Seaborn, né? A gente fez aqui em cima, dividindo por cores e ficou interessante. Mas é legal também a gente ver a posição dos nossos centroides, coisas que a gente não viu, né?
Então, quem seria o nosso centroide? Então, eu vou usar de novo o Seaborn, né? Eu já estou importando aqui o meu Seaborn e vou chamar o meu scatterplot do Seaborn para a gente passar esses valores e conseguir visualizar. Bem, os meus dados, eles estão no data frame que a gente criou. O meu X vai ser a coluna var1, eu creio que agora eu tinha colocado com maiúsculo, né? Aquela vez. E o meu Y vai ser o meu var2. São as minhas duas features dentro desse cluster que foi gerado, ok? E no Rio eu vou mandar colorir, como a gente tinha feito anteriormente, vou mandar colorir baseado nos meus labels, né? Então, caminhos.labels, para ele colorir esse meu gráfico, mas eu vou usar também o scatter do matplotlib para ele distribuir para mim. Eu vou botar em um eixo os centroides, né? Então assim, aqui eu vou mostrar todos os meus dados com o Seaborn e no matplotlib eu vou sobrepor a posição dos centroides. Né? Aqui são os meus dados completos, né? Todas as minhas instâncias, e aqui eu vou botar a posição dos meus centroides. Só que aí eu vou botar o seguinte, eu vou acessar essa variável aqui, ó, e vou dizer que o eixo X dela vai ser a posição 0. Né? Que essa primeira coluna aqui vai ser o eixo X, aqui vai ser o eixo Y. Então eu vou botar a posição, todas as linhas que eu quiser, apenas na posição 0. E o meu eixo Y vai ser também todas as linhas, mas agora no 1. Beleza? Aí eu vou mandar marcar. Olha, agora eu vou criar o seguinte, eu vou criar um marcador, um parâmetro aqui que tem no matplot, é o marker. Eu vou dizer, ó, como é que vai ser identificado esse cara aí? Ah, ele vai ser um X. Vou dizer que a cor dele vai ser vermelha. Eu também posso usar hexadecimal, do jeito que vocês preferirem. E o tamanho desse cara, eu vou dizer o tamanho 100, depois a gente vai ver se fica bom. E o label dele na legenda vai ser centroides. Ok. Depois eu vou mandar criar uma legenda dentro desse gráfico e vou mandar exibir. Ok? Agora, olha só, eu já tinha distribuído como estava anteriormente, porque esse scatterplot eu fiz igual ao modelo anterior que a gente tinha feito, mas agora eu estou posicionando. Ó. Esse X aqui são os centroides, então a gente consegue ver que o modelo teve um comportamento bem interessante dentro do contexto da minha distribuição aqui. Então você vê que os centroides, os dados estão bem próximos. Existem alguns pontos que estão próximos de outro centroide, mas parece que a atribuição foi bem interessante, né, dentro desse modelo aqui, ok? Então, pessoal, essa primeira parte foi bem interessante porque a gente conseguiu entender o funcionamento dos meus algoritmos que trabalham com aprendizagem não supervisionada usando caminhos dentro de uma base de dados sintético, né, que você pode trabalhar. Em seguida, a gente vai ver um outro exemplo com uma segmentação de imagem usando caminhos, usando esses mesmos conceitos que a gente trabalhou, só que agora usando uma imagem original, né? Então, o objetivo que eu vou ter dentro desse contexto aqui vai ser eu pegar uma imagem original, né? E depois eu gerar uma imagem segmentada por cores, né? Ele vai tentar identificar essas cores utilizando o caminhos. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo, tenham conseguido entender. Então, até a próxima videoaula.